Fala moçada para o curso de Astronomia para a UBA, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é o meu canal criado especialmente aí para vocês que estão se preparando para as Olimpíadas Brasileiras de Astronomia. No final da aula, se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado ou quiser fazer sugestões de outros temas interessantes que você gostaria de ver, deixe seus comentários que eu responderei sempre que possível. Outra coisa, moçada, não se esqueça de se inscrever aí no canal e também de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade a esses tópicos de física que são pré-requisitos para algumas aulas importantes como telescópios e estrelas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ótica geométrica, um assunto extremamente importante para telescópios. Um detalhe importante, moçada, essa aula ela vai trazer apenas uma introdução ao curso de ótica geométrica, assim como foi a aula de ondulatória. Lembrando sempre que esses assuntos, ondulatória e ótica, são muito mais extensos do que o que nós estamos apresentando aqui. Aqui é apenas uma noção, alguns tópicos importantes, principalmente para telescópios, para que você não fique, quando chegar nessa aula de telescópios, tão perdido em relação à física. No decorrer do ensino médio, vai estudar isso com muito mais profundidade. Claro que, se você tiver interesse e tempo à disposição, você pode entrar aí nas minhas aulas, tanto de ondulatória quanto de ótica, e se aprofundar no assunto. Beleza? Vamos à aula de hoje. Bom, o estudo de ótica geométrica, a gente vai se preocupar com dois dos principais fenômenos relacionados à ótica, que é a reflexão e a refração da luz. Quais são os principais elementos refletores da ótica? Bom, um deles, extremamente importante, é o espelho plano que você tem na sua casa. Outro instrumento óptico importante, esse sim de grande importância para o telescópio, é o espelho esférico. Esse que você tem na garagem ou no salão de cabeleireiro. Nós temos também os instrumentos refratores, como por exemplo as lentes, que vão dar origem aos telescópios refratores. Essa é uma lente que a gente chama de biconvexa. Essa é uma lente que a gente chama de bicôncava. O curso de ótica te explica melhor sobre isso daí. São instrumentos de vidro, um vidro especialmente trabalhado, tá? Para refratar a luz. Além de lentes, muitas vezes instrumentos como lâminas de faces paralelas e até mesmo prismas são importantes no mundo da ótica geométrica e no mundo dos telescópios. Muito bem, moçada da OBA, então vamos à nossa aulinha de hoje, uma aulinha aí sobre noções básicas de ótica, junto com ondulatória, que foi o assunto da aula passada, e mais o aspecto eletromagnético, que é da semana que vem, a gente fecha esse bloco da física associado à astronomia. Isso mostra para vocês o seguinte: o Brasil é carente, claro, de cientistas, principalmente na área de astronomia. Então, para aqueles aí que planejam, e a gente espera que muitos de vocês possam estar aí no futuro se empenhando no mundo da ciência e da tecnologia, mas uma coisa é fato, você precisa ter conhecimento de várias áreas para embarcar na área de astronomia. Dentre essas áreas, claro, matemática, física são conceitos fundamentais. Então vamos à aula. Muito bem, ótica para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia. O que estuda a ótica geométrica? Bom, já aparece um nome extremamente importante aí da matemática, que é geometria. E a geometria ela é associada, sem dúvida, nos telescópios. Ou seja, ali nós temos que ter noção de distâncias e a triangulação ela é fundamental para isso. Beleza? Então, é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados à reflexão e refração da luz. E, claro, os instrumentos ópticos, que é o grande objetivo aí, desse estudo visando os telescópios. Primeiro a gente precisa passar um pouquinho rapidamente sobre a luz, falamos disso na aula de ondas, mas o que é uma luz? A luz é uma onda eletromagnética, é uma forma radiante de energia e ela produz nos nossos olhos a sensação de visão. No videozinho que eu vou mostrando para vocês aí, você vê que quando você tem um ambiente totalmente escuro, você não vê nenhum objeto. Ou seja, a condição para que a gente enxergue as coisas é a presença de luz. Agora, a luz é algo na física, digamos assim, abstrato, né? Para os nossos sentidos. Ou seja, nós estamos acostumados às nossas sensações, que é o toque, o paladar, a audição, esse tipo de coisa. E a luz
ela é um ente físico, diríamos assim, abstrato para as nossas percepções, mas ela é muito concreta para a física. Então ela produz nos nossos olhos a sensação de visão quando você tem uma fonte de luz. É claro que falamos numa aula anterior aí, astronomia, sobre a velocidade da luz, que é de 300 milhões de metros por segundo, é uma informação importante. O ano-luz também foi definido lá atrás, em outra aula. Distância percorrida pela luz em um ano. Você pega um ano, passa para segundos, multiplica pela velocidade da luz, você vai ter essa distância. Então esse é o chamado ano-luz, que corresponde aí a 9,5 vezes 10 a 15 metros. Quanto às fontes de luz, mostrado é o seguinte, tudo que você enxergou, é fonte de luz. Aí é tal detalhe, as fontes de luz elas são classificadas na ótica, tá? Qualquer objeto que você vê é fonte de luz. E as fontes elas podem ser de dois tipos, a fonte primária, ou também chamada de corpo luminoso, que são os corpos que emitem luz própria. E aí, claro, nós temos o Sol como principal exemplo, as estrelas que a gente tanto busca nos telescópios, uma vela acesa, uma lâmpada acesa, são fontes de luz consideradas fontes primárias, ou também chamado corpos luminosos, ou seja, emitem luz própria. Então está aí o nosso astro-rei, uma vela acesa, uma lâmpada, por exemplo, incandescente ou fluorescente, acesa, evidentemente. Muito bem, quando a fonte não é primária, ela é considerada uma fonte secundária, ou corpo iluminado. São corpos que enviam ou refletem a luz que recebem da fonte primária. Então, outro detalhe. Por mais que você se considere uma estrela, a realidade é que você não é uma estrela. Você emite luz proveniente de uma fonte primária. Se você enxerga a sua parede, o chão da sua casa, o asfalto, ele não emite luz própria, ou seja, ele reflete luz proveniente de uma fonte primária. Evidentemente que se você não tiver uma fonte primária, vai acontecer aquilo lá que você viu no vídeo, ou seja, escuro completo. Então, em geral, os corpos são fontes primárias ou secundárias. Emitiu luz própria, fonte primária. Refletiu a luz proveniente da fonte primária, fonte secundária. Um detalhe importante, a fonte secundária ela reflete a luz proveniente da fonte primária, que bateu nela. Ok? A reflexão é um dos fenômenos da ótica geométrica. Então, tá aí, ó, como exemplo, você, uma vela apagada, a Terra, a Lua, a parede, uma árvore, são exemplos de fontes de luz secundária. Gostou do eu aí, né? Colocando um leão. Maravilha. Quanto ao meio que a luz incide, aí vem um detalhe bem importante. O meio em que a luz se propaga é um tal detalhe, não é todo o meio que a luz propaga. O meio é considerado transparente quando ele permite a passagem da luz, descrevendo trajetórias regulares e bem definidas. Nós podemos considerar como transparente o vácuo, a luz se propaga no vácuo, é um tipo de onda eletromagnética, vimos na parte de ondulatória. O ar, ele é um meio transparente, permite a passagem da luz, a água limpa, tá? E o vidro também são considerados aí corpos transparentes. Claro que nós temos outros componentes, como por exemplo uma solução de benzeno, que é transparente, mas esses são os principais elementos que a gente costuma trabalhar, principalmente lá no telescópio, uma vez que a luz passa por esses ambientes. Opaco é aquele meio que bloqueia a passagem da luz. Em geral, eles absorvem ou refletem a luz. A gente não vai se preocupar aqui com absorção, isso é uma coisa da termologia. Em geral, na absorção, você tem o aquecimento. Então, em geral, eles absorvem ou refletem a luz. Por exemplo, o que é opaco? A parede da sua casa, o chão, metais. Então, são aqueles corpos em que a luz bate e volta. Ou seja, a luz não passa para esses meios, eles são considerados opacos. Evidentemente que os dois meios são extremamente importantes para o nosso cotidiano, né? Tanto o meio transparente quanto o meio opaco, ok? Como a luz é um ente abstrato e quando você liga uma luz, uma lâmpada aí, por exemplo, você não vê a luz, vamos dizer assim, é até estranho dizer isso, né? Porque você não vê a luz, você vê os objetos nos quais a luz reflete. Então é o seguinte, nós temos uma maneira de representar os raios de luz, ou seja, a luz incidente no ambiente. A gente representa isso por um segmento de reta orientado. Olha a geometria aí entrando na sua vida. Tem origem na fonte de luz e indicam a direção e sentido da propagação da luz no meio. Então, a gente vai representar a luz por claro, não será somente um raio de luz. Nós vamos trabalhar com feixes de luz, então com elementos geométricos.
O que é o feixe de luz? É um conjunto de raios de luz. Então a gente não vai trabalhar com um raio isoladamente, isso é muito difícil. Então a luz viaja, a gente diz, em conjuntos de raios de luz. E aí, a maneira como esse raio de luz incide no ambiente, nos meios homogêneos, né, que é o ar, o vidro, a água, eles têm uma classificação. Eles podem ser cônicos divergentes, quando o raio de luz diverge a partir de um ponto. Por exemplo, se você pegar uma fonte pontiforme, uma vela, por exemplo, de pequenas dimensões, vamos considerá-la por um ponto P. E aí o seguinte, nós vamos representar a luz emitida por essa vela assim, ó. Ou seja, um feixe de raios que nasce na vela e irradia para o espaço. Quando isso acontece, o feixe é considerado divergente, fácil de guardar, né? É um feixe divergente. Boa piadinha. O feixe, ele, quando não é divergente, ele vai ser cilíndrico, que é a forma, por exemplo, como os telescópios captam a luz vinda das estrelas, né? A distância da estrela até a gente é tão grande, mas tão grande, que a gente considera o feixe como se fosse um feixe praticamente cilíndrico, ou seja, raios de luz paralelos. Está aí a representação esquemática para você de um feixe cilíndrico. É claro, né, gente, que se você for pegar a distância lá perto da estrela, você tem ela emitindo a luz e divergindo para todos os lados. Seria como se fosse na situação anterior aí. Agora, a distância é tão grande que os raios praticamente ficam paralelos. Então, eles são chamados de cilíndrico. Uma lanterna também, se você pegar, ela emite um feixe de luz cilíndrico, ok? Cônicos convergentes. Os raios de luz convergem para um ponto. Você vai ter um ponto P, aí a esquematização. Aí o feixe de luz vem do espaço e convergem para um ponto P. Esse feixe, na prática, ele é mais difícil de ser, digamos assim, visualizado no dia a dia. A gente usa muito isso em laboratório a partir de uma lente, usando uma lente. E aí a gente consegue um feixe cônico convergente, ok? Tem mostrado o seguinte. A óptica geométrica estuda os fenômenos decorrentes da propagação retilínea da luz nos meios homogêneos e transparentes. A noção de raio de luz permite o estudo da ótica através de construções e teoremas da geometria plana. Então, a geometria plana é um assunto extremamente importante para o estudo de ótica. E nos telescópios, muitas vezes, essa geometria facilita cálculos, como, por exemplo, distância de estrelas até o nosso planeta. Muito bem, então vamos aos fenômenos da óptica geométrica. Lembrando que a luz é uma onda eletromagnética e ela tem vários fenômenos associados. Na ótica, a gente se preocupa com apenas dois dos fenômenos. Primeiro, a reflexão da luz. A luz viaja por um meio homogêneo e transparente, aí ela vai incidir no meio opaco e ela, claro, vai voltar no próprio meio após incidir numa superfície de separação. Então, nesse caso, nós precisamos de dois meios, um homogêneo e transparente e um meio opaco. Por exemplo, a luz que viaja na sua sala pelo ar, bate na parede e volta. Então, imagina aí que nós tenhamos uma representação esquemática, um meio A, um meio B. O meio B eu estou considerando opaco, e o meio A é um meio homogêneo e transparente. E aí eu jogo um feixe de luz. E aí, o que acontece? Esse feixe de luz bate na superfície de separação S e volta no próprio meio. Quando isso acontece, o nome que se dá é reflexão da luz. Essa é considerada uma reflexão regular. A reflexão regular ocorre quando a superfície de separação do meio A e B é muito polida, muito lisa, por exemplo, em espelhos. E aí já começa a pintar na tua cabeça o seguinte: espelhos é um tipo de instrumento óptico que funciona por reflexão regular da luz, ok? Essa é a superfície de separação dos meios A e B. RI apareceu aí agora para vocês, são chamados raios incidentes. E RR são os raios refletidos. Então você sempre vai ter o raio incidente e o raio refletido depois de bater na superfície. Essa que eu estou mostrando aí agora é uma reflexão difusa. Eu não vou entrar em detalhes, mas nós temos aí os raios incidentes, os raios refletidos, e você verifica uma dispersão dos raios refletidos. Essa reflexão é chamada de difusa. Dois detalhes importantes.
Essa reflexão ocorre nas superfícies que não são polidas, superfícies rugosas, por exemplo, a parede da sua sala, por exemplo, o asfalto da rua. E é graças a essa reflexão que a gente enxerga os objetos. Se todos os objetos fossem polidos, nós teríamos sempre espelhos à nossa frente. Então, as duas reflexões são extremamente importantes no nosso cotidiano. A regular, que vai gerar os espelhos, e a difusa, que nos permite enxergar os objetos. Beleza? Refração da luz. A luz viaja por um meio homogêneo e transparente, incide numa superfície de separação, de outro meio homogêneo e transparente e passa. Nesse caso, moçada, nós vamos precisar de dois meios homogêneos e transparentes. Por exemplo, quando você olha o vidro da mesa da sua casa, uma mesa de vidro, e enxerga algo abaixo dessa mesa, você está enxergando por refração. Ou seja, o que vai acontecer? Você tem um meio A, que pode ser o ar, e um meio B, que pode ser, por exemplo, água limpa, pode ser também uma placa de vidro. Aí a luz vem e ela vai passar para o outro meio. Esse fenômeno é chamado de refração da luz. Não tenha a menor dúvida de que os dois fenômenos citados, reflexão e refração, serão extremamente importantes para o estudo de telescópios, uma vez que nós temos telescópios refletores e nós temos telescópios refratores. Falaremos disso na aula de telescópios, né, que está vindo aí para você. Essa é uma refração regular. Essa é a superfície de separação dos meios A e B. RI, raios incidentes, e RR, raios refratados. Beleza? A refração ela também pode ser difusa. Tá? Aí, por exemplo, o ar e água do rio Tietê. Aí, amigo, dificilmente você vai enxergar bem o outro lado dessa superfície. Beleza? Às vezes também um vidro leitoso, então você tem aí uma refração difusa. A gente não vai trabalhar muito com ela. Dependendo da natureza dos meios, pode haver os dois fenômenos ao mesmo tempo. Claro, quem nunca aí, por exemplo, passou na frente de uma loja que tem a parede de vidro ou de um banco, olhou para ela e se viu, por reflexão, e viu o ambiente interno, por refração. Tá? Então, nesse caso, nós temos parte da luz refletida e parte da luz refratada. Nos telescópios isso não vai ser muito interessante, mas é bom que você saiba a existência dos dois fenômenos. E aí você tem uma imagem, uma bela imagem, né? Um lago de águas cristalinas, em que você tem os dois fenômenos. Você tem a luz refletida, você está vendo a imagem das árvores, e claro, não tem nenhuma pessoa aí, mas se você chegar perto desse lago e olhar, você vai conseguir enxergar o interior dele e até ver eventualmente um peixinho. Beleza? Notada, já falamos disso lá em ondas, mas só para reforçar, a gente vai ter uma equação muito importante no futuro nos telescópios, que é a propagação da onda, e lá você viu que tinha velocidade, frequência e comprimento de onda, certo? Na refração, quando a gente for trabalhar com telescópios refratores, a frequência da fonte não muda, mas muda a velocidade de propagação. Ou seja, quando a luz muda de meio, ela muda de velocidade. É só você pensar em densidade, né? Imagina você andando no ar, imagina você andando por dentro de uma parede. A resistência, ou na água. Você andar na água, você vai ter uma dificuldade maior. A luz tem o mesmo princípio, ou seja, no ar ela viaja mais facilmente, com mais velocidade. Na água, a velocidade dela é diminuída. Houve refração no caso. E na reflexão conserva-se tudo, né? Tanto a velocidade quanto a frequência da fonte. Princípios da ótica geométrica. Princípio de propagação retilínea, nos meios homogêneos e transparentes a luz caminha em linha reta. Você viu aí no filminho do laser, a comprovação disso. O princípio da independência dos raios de luz também foi visto, né? Dois raios de luz, quando se cruzam, seguem suas trajetórias de forma independente. Quem já não enxergou aí nos shows, em prédios, esses canhões de luz em que muitas vezes um cruza com o outro e você verifica vida normal do feixe de luz. Não há interferência quando há o cruzamento desses feixes. Beleza? As leis da reflexão e as leis da refração. Esses são os chamados princípios da ótica geométrica e são eles que nos permite trabalhar com a ótica de uma forma bastante geométrica. E aí chegamos na belezura da ótica, que são os sistemas ópticos. O telescópio, por exemplo, é um belo sistema óptico. Em geral, há dois tipos principais de sistemas ópticos. Os refletores, ou seja, são instrumentos que trabalham a partir da reflexão da luz e somente dela. No caso, a gente tem interesse pela reflexão regular,
que são os espelhos planos, aquele que você tem no banheiro da sua casa, e o espelho esférico, aquele, por exemplo, lá na garagem da sua casa ou do salão de cabeleireiro, em que ele amplia a tua imagem. Então, esses são os chamados elementos refletores. Moçada, nós temos telescópios que são somente telescópios refletores. Aliás, os melhores telescópios são refletores. Agora, um sistema óptico, normalmente, ele é constituído de 2 ou mais elementos. E ele pode ser constituído tanto de elementos refletores quanto refratores. Alguns telescópios têm os dois. Veremos isso. Os refratores são aqueles que têm associações de dióptros, que geram as lentes, os primas, entre outros, como você viu aí também no início da aula, na introdução à aula. Moçada, o que é dióptro? Di, 2, óptro, meio óptico. Ou seja, os meios homogêneos e transparentes, quando a luz viaja, por exemplo, do ar para a água, isso é um dióptro. A ótica chama isso de dióptro. Então, os refratores, eles são associações de dióptros, 2 meios homogêneos e transparentes, ok? Como principal exemplo, as lentes, os primas e etc. E aí vem uma coisa que é um pouquinho mais chata, um pouquinho mais complicada, que só no curso de ótica mesmo para você poder se aprimorar nisso daí, que é o conceito de objeto e imagem na ótica. Moçada, aquilo que você coloca na frente do espelho é o objeto. Você, por exemplo, aquilo que você vê lá atrás do espelho é o que nós chamamos de imagem. Detalhe importante, uma imagem ela tem 2 características, ela pode ser real ou virtual. Vou fazer rapidamente aqui um resumo para você. Mais detalhes só no curso de ótica. É um curso profundo e longo. Não temos tempo para isso aqui. Mas você precisa entender o seguinte. A imagem que você vê no espelho plano, ela é uma imagem que você pode ver, pode fotografar, mas você não pode projetar. Por exemplo, tipo o cinema, por exemplo, tipo o projetor de slide. Você vai ver na ótica que isso não é possível porque os raios de luz refletidos pelo instrumento, eles não se cruzam verdadeiramente. Esse é um tipo de imagem que a gente classifica como virtual. Imagem virtual. Então a imagem do seu espelho plano na tua casa, ela é virtual. Agora, aquela imagem que você consegue projetá-la numa tela, por exemplo, o cinema, por exemplo, o projetor de slide, ela é considerada real. Nesse caso, há um cruzamento efetivo dos raios de luz. E aí, essa imagem é classificada como real. Imagens reais, elas podem ser projetadas. Então, recapitulando, resumindo. Imagem virtual, espelho plano. Você vê, você fotografa, mas você não projeta. Imagem, por exemplo, associada a um espelho, por exemplo, um tipo de espelho que projeta uma imagem real que dá para ser projetada numa tela, é um espelho esférico ou uma lente, por exemplo. Ok? Então, essa é a definição de objeto e imagem na ótica. A gente define assim, ó, luz que chega no sistema óptico, imaginem um sistema qualquer, refletor ou refrator, não importa. Está aí, sistema S, como você está vendo. A gente define assim, ó, o sistema tem que ter luz que chega define objeto, e todo sistema vai ter que ter luz que sai. Então, resumidamente, todo sistema óptico, espelho ou lente, você tem que ter luz chegando e luz saindo. Luz que chega define objeto, luz que sai define imagem. É assim que a gente classifica as imagens de objetos colocados à frente de sistemas ópticos, como veremos nos telescópios. O instrumento óptico ele pode ser constituído por 2 ou mais sistemas ópticos. Telescópios tem telescópios com 2 instrumentos, com 3, com 4, com 5, depende da configuração do aparelho. Tá? Quanto mais sistemas ópticos você associa, normalmente mais você consegue definir com boa qualidade a imagem. Então, por exemplo, está aí 2 sistemas ópticos, S1 e S2. Você vai colocar um ponto objeto à frente dele, vai ter que sair luz desse ponto objeto, chegar no sistema S1. Logo, essa luz chegou no sistema óptico S1, gera um ponto que a gente chama de ponto objeto real para S1. Essa luz vai sair do sistema óptico S1, repare que ela bateu e passou, então esse sistema S1 é um refrator. A luz vai sair do instrumento, vai cruzar num determinado ponto, vai gerar uma imagem que a gente chama de P2. Essa imagem na ótica ela classifica como imagem real, porque os raios cruzaram verdadeiramente. E aí uma coisa curiosa, esse ponto P2 ele serve ao mesmo tempo de objeto para S2, mas ele é também imagem de S1.
Então isso é muito possível, o telescópio usa muito esse princípio. Então você tem luz chegando em S2, luz que chega define objeto, então P2 é ponto objeto real para S2. Repare que agora em S2 a luz, em vez de passar, voltou. Houve aí então uma reflexão. Conclusão, S2 é um instrumento refletor. E aí esses dois raios de luz, observe que eles não se cruzam quando refletem, eles se cruzam por prolongamento. É isso que é classificado como imagem virtual. Então nós temos 3 como um ponto imagem virtual. O telescópio vai ter muito disso, vocês vão ver na aula de telescópios, como eu disse. As imagens reais, eu já disse, elas podem ser projetadas em anteparos, as imagens virtuais não podem ser projetadas em anteparos. E os sistemas ópticos, dependendo da imagem, eles podem ser classificados de duas maneiras. Astigmáticos, que formam imagens borradas. Quem aí nunca pegou um binóculo ou um telescópio e apontou para algum astro e a imagem estava meio borrada? E isso, claro, está relacionado à qualidade dos seus instrumentos ópticos. Quando a imagem é borrada, a gente chama ela de astigmática. E os sistemas ópticos estigmáticos formam uma única imagem pontual de um objeto pontual, ou seja, a imagem ela é nítida. E aí o sistema é considerado estigmático. E aí nós temos algumas fotos de alguns instrumentos ópticos importantes. Espelhos planos, qualquer superfície plana polida, com alto poder de reflexão regular ou especular. Por exemplo, retrovisores, entre outras coisas. A gente, muitas vezes, nos exercícios, a gente representa o espelho por um símbolo parecido com esse que você está vendo aí, tá bom? Você tem a face espelhada do lado esquerdo e normalmente a gente põe uns pentelinhos aí na parte de trás para poder representar as costas do espelho, beleza? Espelhos esféricos, como eu disse, você vê muito isso nas garagens, no salão de cabeleireiro. Aí um espelho bem legal, parece que usado em alguma área de tecnologia qualquer. Aí um cãozinho com o rosto deformado. Aí um dos usos dos espelhos. E esse é o grande xodó da astronomia no futuro. O James Webb, que está para ser lançado aí pela NASA, que vai... dizem que vão substituir o Hubble, né? Eu duvido. O Hubble está no espaço, já era para ter saído, já era para ter sido colocado aí como lixo espacial há tempos e ele continua trabalhando e mandando belas imagens. Mas o James Webb, ele é um telescópio que vai enxergar aí no infravermelho e acredita-se que ele vai revolucionar bastante a nossa querida astronomia. E nós temos as lentes esféricas. Uma lente, como você viu no videozinho que eu passei, ela pode ser com esse formato, é uma biconvexa, ela é convergente com esse formato, ou seja, o feixe de luz que chega nela vai convergir para um ponto. Esses são os dois tipos principais de lentes na ótica, né? E a lente divergente. Repare que a diferença são os bordos. A convergente ela tem os bordos finos e a divergente ela tem os bordos espessos. A divergente, quando você joga um feixe paralelo, ela vai divergir o feixe de luz. Aí uma foto real, uma lentezinha e uma lente que você utiliza para fazer leitura à lupa, que é uma lente de aumento. Nesse ambiente que eu estou, eu tenho uma lâmpada, uma fonte de luz primária, ventilador, fonte de luz secundária. O ventilador, ele emite luz, só que ele emite luz refletida pela lâmpada. E eu tenho uma TV ligada. E tem vários objetos aqui nesse ambiente. Cortina, computador, livros, etc, etc. Maravilha? Uma lâmpada apagada, que nesse momento é uma fonte secundária. Agora eu vou desligar as fontes de luz. A primeira, que é a lâmpada, já era. Ela agora virou uma fonte secundária. E a TV. Desligou, escuridão total. Ou seja, você não vê nenhum objeto à sua frente. Beleza? Então, significa o quê? Que a luz, ela invade o ambiente em que você se encontra. Ela se espalha por todo o ambiente. E a gente representa isso por raios de luz. Beleza? Maravilha, tá aí a compreensão do que é luz emitida no ambiente e sem a luz. Mais uma vez. Maravilha. Muito bem, moçada, agora eu vou mostrar para vocês dois dos mais importantes princípios da luz. Estou aqui com o ambiente iluminado e eu vou apagar. Agora eu vou usar um laser verde. Repare a trajetória retilínea do raio de laser verde, batendo lá na parede.
E agora um laser vermelho, só que você não está vendo ele se propagar como o laser verde devido à potência, ok? Eu vou agora pedir para minha assistente usar um spray na direção da propagação do raio do laser. Olha que interessante, está aí, bonitinho o raio de laser propagando. Agora, repare o seguinte, eu vou tentar cruzar os dois. Spray, por favor, spray. Olha só, a luz propaga sem sofrer interferência. Isso é a independência dos raios de luz. Maravilha! Bom, agora eu vou mostrar a reflexão da luz no espelho plano. Eu tenho aqui na frente um espelho plano. Vou desligar a luz e deixar só o laser atuar. 1, 2, 3, lá foi. Olha só que interessante. Eu angulo o laser. O que acontece lá com o raio refletido? Ele vai mudando a inclinação, ou seja, o ângulo de incidência ou de reflexão sempre igual. Se eu traçar normal ali no ponto, aqui se eu colocar ele praticamente perpendicular, ele volta sobre ele mesmo. Muito bem, moçada, com isso fechamos então essa aula sobre introdução à ótica para astronomia. Como eu disse, é uma aula bem resumida, mas com alguns elementos importantes para que você possa entender o que vem por aí. Agora falta uma aulinha só para a gente fechar essa parte introdutória, essa parte de física, que é o espectro eletromagnético, e aí a gente vai entrar finalmente na primeira aula de telescópios e depois na aula de estrelas. Gostou? Se gostou, então curta o vídeo, compartilhe o link com seus amigos. Grande abraço e até a próxima!